Olá, estamos aqui no Especial Educação com a Giovana Medina. Ela é psicóloga e especialista na área de inclusão de pessoas na educação. Olá, Giovana, muito obrigada pela sua presença. Olá. A reportagem Portadores de Conteúdo traz vários estudantes universitários com necessidades especiais. Entre eles está a Ellen Cristina. Ela enxerga apenas do olho direito. A história dela é o seguinte: ela conta que durante a sua vida estudantil ela foi totalmente excluída das aulas de educação física. Eu queria lhe perguntar, qual é a sua opinião? Você acha que é necessário afastar o estudante totalmente das aulas? Como que deve ser lidada esse tipo de situação? Eu penso que não é necessário, né? O estudante que tem uma deficiência, seja ele visual, uma deficiência auditiva, física ou mental, ele pode estar participando das atividades físicas, porque ele vai estar sendo trabalhado nos aspectos psicomotores no seu geral. Então, por exemplo, um professor que vai fazer um treino, antes dele fazer o jogo propriamente dito, ele vai ensinar os alunos as técnicas para aquele jogo. E o aluno vai poder fazer aquilo. Pode ser que o desempenho dele num jogo, numa atividade, não seja o igual e esperado como os demais alunos. No entanto, ele vai poder aprender e ter essa experiência é muito importante para o jovem, né? Nós não oportunizarmos que o aluno tenha essa experiência, é nós privarmos ele de algo tão importante para o desenvolvimento humano. E essa exclusão pode ser um tanto constrangedora, né? Como vemos na reportagem o caso do aluno Rafael. Ele é cadeirante e é vítima do preconceito, que está sempre presente nas faculdades, escolas. Como que, por exemplo, o que a instituição pode fazer para minimizar o problema do preconceito? O que pode ser feito? Isso é algo bastante comum ainda hoje, né? Apesar de toda a divulgação ainda feita pela mídia e pela política de inclusão feita pelas leis que hoje obrigam e, de uma certa forma, é bastante importante que se tenha essa exigência das adaptações das pessoas com deficiência. Mas ainda existe essa dificuldade das pessoas aceitarem o diferente. As universidades, o que é mais importante, ao meu ver, é que ainda sejam trabalhadas as informações. Comunicação, falar-se mais sobre isso, tratar isso como algo comum, porque todos nós temos nossas limitações em algum momento da vida. Eu, por exemplo, uso óculos, então eu tenho uma necessidade especial. Eu, sem o óculos, não consigo andar na rua. Então, eu passo a ser uma pessoa dependente do auxílio de outra pessoa. Então, isto é algo comum, que deve ser tratado de uma forma comum. E eu acredito que, para que isso seja tratado de uma forma bem amena e harmoniosa, é através da informação e da comunicação. Então, tratando isso de uma forma natural, através dos veículos de informação. E de que maneira que o preconceito pode afetar o aprendizado do estudante? De uma forma bastante intensa, né? Uma pessoa que nós temos hoje bastante aí na mídia a divulgação sobre o bullying, né? O bullying também acontece muito com as pessoas que têm deficiência. Então, elas são marginalizadas, elas são xingadas, as pessoas falam mal delas e elas percebem, e isso pode afetar a pessoa emocionalmente, e ela pode até manifestar uma depressão, um transtorno mais grave, um transtorno do pânico, uma agorafobia, que vai fazer com que ela tenha dificuldade e vai afetar inclusive o aproveitamento acadêmico dela. Uhum. Agora o caso do aluno Wagner Tauchek, ele é aluno de História da Universidade Federal do Paraná e ele recebe apoio do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais. Uhum. O caso dele é o seguinte: ele tem dislexia e ele diz que o NAPNE não consegue atender às suas necessidades. O que uma pessoa com dislexia precisa ter? Que tipo de apoio que ela precisa? Bom, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, o qual a pessoa tem potencial intelectual e cognitivo dentro da média, né? Ela não tem um rebaixamento, então apenas ela tem dificuldade na leitura e na escrita. Então tem vários tipos de dislexia: a visual, a auditiva e a mista. A pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, ela troca as letras na hora de escrever. E uma pessoa que não tem informação de que aquilo é um transtorno e que a pessoa não controla aquilo, pode chamá-la de burra,
pode chamá-la de uma pessoa que está, digamos, não está habilitada dentro da língua portuguesa, né? Então, o que essa pessoa precisa é de um suporte pedagógico e talvez muitas vezes psicológico em função do transtorno emocional que a pessoa passa a desenvolver, né? Baixa autoestima, a pessoa passa a ficar fragilizada. Dessa forma, o apoio que ela precisa é um apoio pedagógico. E a universidade, se ela oferecesse isso dentro, como um suporte até para que ele possa fazer o treino da leitura e da escrita e também com os equipamentos necessários. Hoje, o computador é muito utilizado para a dislexia, porque o disléxico ele tem mais dificuldade na escrita, na escrita manual. Já na digitação, ele tem mais facilidade. Então, por exemplo, o professor que puder facilitar e ajudar o aluno exigindo trabalhos digitados, vai facilitar ele a lidar melhor com o transtorno da dislexia. E você acredita que o NAPNE pode ajudar a solucionar o problema, como no caso do Wagner? Se tiver profissionais, né, porque hoje o que nós sofremos muito é que os profissionais, eles mesmo, por exemplo, no ensino, não estão ainda capacitados o suficiente para lidar com as deficiências. Então, o que é necessário são pessoas que sejam capacitadas. Então, se tiver profissionais capacitados e tem até um corpo técnico, né, um pedagogo especializado, um psicólogo que atenda esse aluno para dar esse suporte que ele precisa, né? Que, por exemplo, nós temos núcleos de apoio à inclusão na Prefeitura Municipal de Curitiba. Esse núcleo, ele faz a assessoria da inclusão das crianças no ensino regular, na etapa inicial e no ensino fundamental. Talvez o que seja necessário no ensino superior também seja um núcleo onde tenha uma equipe que faça a assessoria da inclusão. O número de portadores com necessidades especiais aumentou 140% nas universidades entre 2001 e 2006. Esse é o dado do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos, o INEP, né? Mas como a gente pode ver na reportagem, ainda a maioria das faculdades, bibliotecas não estão adaptadas com livros em braille. Ao que se deve essa carência na existência desses materiais? Hoje nós temos algumas universidades que já têm, né, o maquinário para fazer a tradução do livro na escrita para o braille, mas não é algo tão simples. Exige também uma pessoa especializada, capacitada para manejar o equipamento, né? Então, existem algumas parcerias de algumas universidades, como, por exemplo, o Instituto dos Cegos, que lá eles fazem isto. E é algo também que tem um custo alto, né? Porém, as universidades poderiam trabalhar de outra forma também, não só apenas com o livro em braille. Hoje, a tecnologia nos favorece muito, possibilitando a gravação, possibilitando com programas que traduzem da linguagem, do verbal para o escrito, ou vice-versa, do escrito para o verbal, o que facilita para o deficiente visual, e assim facilitando para que ele possa estudar e ter um bom aproveitamento acadêmico. A lei da acessibilidade, ela exige adaptação das instituições de ensino com rampas, elevadores, filtros e todas as instalações necessárias, né, para um cadeirante, por exemplo. Mas por que ainda há muitas faculdades que não se adaptaram? O que falta? Eu vejo que esse processo de inclusão, ele não é algo tão simples. Apesar de não ser novo, das leis virem caminhando dos anos 90 e nesse século agora, nós vemos que o processo ele não é apenas de um querer, é um processo que vai mudar a mentalidade de uma geração. Giovana, muito obrigada pela entrevista. O Especial Educação fica por aqui. Até a próxima!